paz, irmãos. Vamos para a nossa terceira aula da história da teologia cristã e hoje nós vamos falar sobre esse personagem chamado Irineu, um dos primeiros sistematizadores da fé cristã. Então, se os pais apostólicos, os primeiros apologistas fizeram esse fundamento dessa grande estrutura da teologia cristã, Irineu com certeza foi aquele que fez esse primeiro andar. Ele escreveu muito e, como eu disse no final da última aula, ele foi um grande sistematizador. Dentre os primeiros pensadores, teólogos, ele foi aquele que primeiro sistematizou a fé e escreveu muitas coisas. Irineu, ele nasceu por volta do ano 120, ali em Esmirna ou em alguma região próxima da Ásia Menor. Ele foi discipulado por Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Então lembra que nós falamos que com a morte de João começa uma nova era na história cristã, porque a gente não tem mais essa possibilidade de buscar respaldo em algum apóstolo. Então depois de João nós temos pensadores cristãos que foram influenciados por ele. E de imediato o primeiro que teve esse contato foi Policarpo, e por sua vez Policarpo ele discipulou Irineu. Então Irineu vem nessa sucessão aí apostólica, ele é discipulado pelo próprio discípulo de João, Policarpo. Ainda jovem, ele é ordenado, ele é enviado para a região, para outra extremidade do Império Romano, que supervisiona até a região da Gália ali, e rapidamente ele se torna assim um jovem notável, bem aceito pelos cristãos, era muito inteligente, tinha muitos recursos, e aí acaba subindo de posição ali rapidamente. E no ano 177, Marco Aurélio ele começa uma perseguição severa. Eu disse numa das aulas que nessa perseguição, centenas de cristãos são mortos, inclusive o bispo Potino, na região do Ródano. Ele é Marco Aurélio que promove aquelas metodologias, aqueles métodos perversos que eu disse, por asfixia numa das aulas, e nessa perseguição esse bispo é morto e Irineu precisa fugir, precisa se retirar. Então ele conseguiu escapar desse ataque violento na região da Gália, onde ele havia sido enviado para combater as heresias que vinham desde Roma e chegavam até a região onde ele era domiciliado. E nessas várias viagens que ele faz para Roma, ele acaba tendo um reconhecimento, uma capacidade ali, uma versatilidade em mediação e diplomacia. Se torna uma pessoa muito apta para fazer essas mediações entre debatedores, nessas dificuldades, nesses conflitos. Ele acabou se tornando conhecido por essa capacidade de mediação, ser um cara diplomático. E acabou encontrando um antigo discípulo de Policarpo que havia se convertido para uma das seitas gnósticas, a mais conhecida, de Valentino, naquele contexto. E isso o abalou muito, ele começou a ficar muito preocupado sobre como o gnosticismo se proliferou entre os cristãos, inclusive da sua própria terra, da sua própria cidade, e isso levou a estudar profundamente o gnosticismo. Ele estuda mais de 20 mestres gnósticos e acaba fazendo uma das suas grandes obras, que é Contra a Heresia, chamada Contra a Heresia, onde ele vai combater essas seitas gnósticas naquele período principal de Valentino, e aí ele vai conflitar de maneira bem contundente o gnosticismo. Então, ao desmascarar os gnósticos, Irineu também acabou desenvolvendo uma própria ideia sobre a redenção, e essa ideia influenciou a história da teologia cristã, especialmente do lado oriental, na teologia ortodoxa, vai receber essa influência, ou a influência dessa ideia de redenção que Irineu acaba desenvolvendo nos seus escritos. Como eu falei, Irineu, ele estuda esses 20 mestres, e gnósticos, ele se dedica a desmascarar o gnosticismo, e ele também faz um manual da doutrina cristã chamada Demonstração da Pregação Apostólica,
É curioso porque esse breve manual é o que vai dar uma introdução para a sua grande obra, e isso acabou virando, de certa forma, uma moda, né? Um costume na teologia de nós termos sempre uma introdução para uma obra mais vasta. A gente sempre, geralmente, tem acesso, o autor faz uma breve introdução para a gente entender mais ou menos quais serão as suas abordagens, e aí nos prepara para a sua obra mais vasta, né? A sua grande obra. Isso começa com Irineu, ele foi o primeiro a fazer isso, e outros vão seguir os seus passos, né? Vão copiar essa mesma ideia, né? Vão seguir essa mesma direção. Ele, na sua obra, vai demonstrar como o gnosticismo ele era algo mitológico, completamente baseado na imaginação, né? Não tinha sustentação alguma, era muito folclórico. Ele também vai mostrar que ele era inconsistente. Então, esses 20 mestres que ele estuda, nesse aprofundamento do gnosticismo, primeiro, ele faz questão de mostrar que aquilo era mitológico, né? Era baseado só na imaginação, não tinha nenhum ponto de vista lógico. Ele vai mostrar que as ideias eram conflitantes entre si, não tinham coerência. Então, a própria filosofia, a cosmovisão gnóstica, ela era totalmente contradizente e incoerente, e Irineu faz questão de mostrar isso, como também ele faz cair por terra uma alegação que muitos gnósticos cristãos faziam, que remontavam a sua autoridade até Cristo Jesus, e aí Irineu faz questão de mostrar que isso não tinha sustentação, que era completamente falacioso também. Então ele derruba esses 3 grandes argumentos, se a gente pode chamar de grande, mas ele derruba esses 3 argumentos aí, faz questão de mostrar que eles eram insustentáveis. A principal contribuição de Irineu para a história da teologia cristã, ela reside na cosmovisão alternativa ao gnosticismo. Então, sua contribuição foi rotulada pelos teólogos históricos como teoria da recapitulação. Esse termo usado tem o significado de reencabeçar, essa ideia que Irineu quer apresentar. Então, para Irineu, a encarnação era a chave da história da redenção e da salvação pessoal. A encarnação era em si transformadora. Ela iniciou o processo de inverter a corrupção do pecado que causava a alienação de Deus e a morte. A ideia de que a raça humana nasce de novo na encarnação, ela recebe uma nova cabeça, uma nova fonte, origem ou base de existência, que não é caída, mas pura e saudável, vitoriosa e imortal. Então, Irineu queria dizer que o verbo assumiu o próprio protoplasta, que é a ideia de fonte física da humanidade, o corpo de Adão, e viveu o inverso do curso da vida de Adão, que resultou na corrupção. Então toda a humanidade descende desse protoplasta, o primeiro Adão, né? Portanto, para inverter a queda e renovar a raça que caiu por causa de Adão, o verbo teve que viver nela para transformar tanto ela como sua posteridade. A partir de Maria, então, o verbo assumiu exatamente a mesma formação que Adão, e não apenas uma forma semelhante. Adão, de alguma forma misteriosa, renasceu de Maria na humanidade de Jesus Cristo, né? Essa ideia aqui é basicamente baseada naquele texto de Romanos 5,18, onde pelo pecado de Adão a humanidade cai, né? Todo mundo se perde, e através do segundo Adão, Cristo, a humanidade encontra redenção, encontra salvação. É com base nessa ideia de Paulo aos Romanos que Irineu vai desenvolver então essa teologia da recapitulação. Então, o que participa voluntariamente da nova humanidade de Cristo, escolhendo e não ao primeiro Adão como sua cabeça, pelo arrependimento, pela fé e pelos sacramentos, recebe a transformação que se tornou possível pela encarnação do Filho de Deus. Ele entra por uma nova humanidade, uma nova raça, com a esperança de compartilhar da própria natureza divina e imortal de Deus. A ideia aí, a encarnação oferece essa possibilidade ao fundir a humanidade com a divindade. Os seres humanos podem ser divinizados pela solidariedade com Cristo, sem deixar de ser humanos e sem se tornarem o próprio Deus. Então essa ideia de Irineu, ela vai ser abraçada pelos teólogos, especialmente do lado oriental da Igreja Ortodoxa,
mas na Reforma ela é deixada de lado de certa forma, ou pelo menos colocada de uma maneira secundária, porque a ênfase na Reforma é muito mais no aspecto judicial da salvação e no aspecto individual da reconciliação do cristão com Cristo Jesus. Embora Irineu tenha ido além do tom mais moralista dos pais da igreja, ele desenvolveu uma teologia um pouco mais sólida, ainda assim deixou algumas perguntas sem respostas, né? Então, nessa teoria da recapitulação, ele não responde por que alguns indivíduos são inseridos nessa nova humanidade e outros não. Então, ele não deixa muito claro essas questões aí, elas ficam em aberto. Ele também não trata o papel da filosofia grega na teologia cristã, e essa discussão vai ser executada, sendo feita posteriormente por Clemente de Alexandria e por Tertuliano de Cartago, e esses dois vão acabar influenciando posteriormente duas grandes alas da cristandade, o catolicismo oriental e o católico apostólico romano, né? Esses pensadores vão mudar muito a cara, influenciando o Ocidente e o Oriente, como a gente conhece hoje. É a partir deles e do papel da filosofia grega que isso vai ocorrer, o primeiro pontapé nessa discussão toda. Então, até a próxima aula, a gente se vê por aqui.